para o Luciano Canesso. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui nesse momento. Estou vendo que todos vocês também estão bem sorridentes. O meu nome é Luciano e esse é o meu sinal. Eu quero agradecer a esse convite, né, que veio através aqui da Universidade Federal, do NAP, no Núcleo de Práticas Jurídicas, e para apresentar a minha experiência, a experiência da comunidade surda nas escolas, nas empresas, nos hospitais e médicos, os problemas apresentados, os problemas que ocorrem nessas situações de inclusão. Eu tenho 3 pontos aqui para ressaltar. Primeiro, o surdo como profissional. Como que funciona o surdo como profissional dentro das empresas ou dentro de uma faculdade? E se tratando de uma situação de inclusão numa universidade, numa faculdade. Então, os alunos ouvintes, eles interagem. Quando chega ali um aluno surdo naquele contexto, ele fica, mesmo se tratando de uma inclusão, ele fica isolado. Então, ele fica ali com a presença do intérprete, mas não tem efetivamente não compartilha, não tem essa ligação. Parece que há um bloqueio, uma dificuldade de haver realmente essa inclusão. Ele está na sala de aula com os ouvintes, mas se sente isolado. Por exemplo, quando vai fazer um trabalho em grupo, alguma coisa assim, então é melhor fazer tudo, por exemplo, como é difícil a comunicação, acaba que a própria equipe de ouvintes pensa assim, não, então nós vamos fazer, porque é difícil se comunicar, a gente faz aqui e coloca o nome dele. Não é isso que os surdos querem, não é isso que o aluno surdo, o acadêmico surdo quer. E nas empresas, então, isso torna-se ainda mais complicado e mais difícil. Não é fácil mesmo a vida dos colaboradores, dos funcionários surdos. Ele chega ali na empresa, consegue a sua vaga de trabalho, então ele pensa, puxa, aqui o trabalho é pesado, é difícil, né? Mas quando ele entra, o que acontece? Naturalmente, tem ali, todo mundo está se comunicando, entendendo o trabalho. E quem vai passar para mim? Eu cheguei, todos conversam, as informações são passadas. Puxa, eu sou surdo, alguém precisa parar e me explicar o que está acontecendo. Então é difícil ter essa integração com todos aqueles funcionários surdos. Então agora o meu segundo ponto que eu gostaria de explicar. Por exemplo, um surdo, quando ele precisa ir procurar uma clínica, um médico, vai no hospital. Como é que ele vai se comunicar? Então, você conhece a letra do médico, né? É complicado. Então, escrita é impossível. Se comunicar de que jeito? Como que eu vou falar? Eu tenho a minha independência, eu tenho as minhas coisas para falar para o médico e eu não tenho as facilidades. E será que eu estou com uma doença grave? Será que eu vou morrer? Então, não tenho essa liberdade de ir sozinho. Eu tenho que chamar o intérprete, eu tenho que chamar minha mãe. É chato, eu já sou um homem adulto, eu quero ter a minha liberdade de procurar o médico e falar das minhas coisas sozinho. Você está vendo como é difícil essa funcionalidade, como é complexo os surdos nesse contexto? E como que o indivíduo surdo interage nesses problemas? Como que ele participa de tudo isso? O surdo, ele precisa, então, para ele estar realmente incluído, interagido nesse contexto, ele precisa ter domínio do português. Então, principalmente, ter o domínio do português. Ele sabe ali, não, eu vou tirar o português e vou me comunicar em libras. Não dá. Porque a primeira língua, a língua da maioria, é o português. Então, eu preciso do português junto com a língua de sinais para me comunicar, para conseguir compartilhar e interagir. Por exemplo, no lugar de trabalho, numa empresa. Pois assim, se eu tenho ali, vou fazer um trabalho vou estar ali numa produção, vou trabalhar numa empresa.
Se alguém me faz alguma pergunta, eu chamo ali um colega meu que trabalha junto e pergunto, então você me explica como que funciona as palavras, o significado de cada palavra, porque existe o quê? Em cada setor existem muitas palavras técnicas que são desconhecidas, então eu tenho um português ali básico e eu preciso ter conhecimento de todas aquelas palavras que são técnicas, que eu não tenho conhecimento, e acabo passando um português assim razoável, né? Então ali em particular eu chamo meu amigo e falo, olha, o que eu escrevi aqui, o que você acha? No que eu posso melhorar? Como é que eu posso ou melhorar essa estrutura para que eu possa mandar esse e-mail? Então o surdo também tem que fazer esse esforço para entrar e compreender a cultura ouvinte também. E explicar da nossa cultura, do nosso jeito, como que é o nosso português, mas entender essa cultura ouvinte também, a língua dos ouvintes. Então, para você poder compartilhar e conviver nesses momentos e assim melhorar. Então, há um esforço da parte do surdo para que ele se envolva no local de trabalho. Ele não pode ficar isolado, porque senão isolado ele vai só perder com isso, né? Então o surdo ele precisa ser realmente muito esperto, ele tem que estar atento ali, porque sobre as provocações também de alguns ouvintes, né, que vem, então ele não pode dormir no ponto não, ele tem que estar esperto, percebendo tudo o que está acontecendo, se envolvendo com os ouvintes, compartilhando, tendo essa troca, para que ele possa também se desenvolver e crescer no trabalho. Então eu vejo assim que os surdos precisam regaçar as mangas mesmo, e lutarem, trabalharem. Então se o esforço para o ouvinte é grande, para o surdo é um esforço dobrado para que ele se mantenha nesse lugar. Me desculpe falar, mas essa é uma verdade. Para o surdo é assim, o esforço dentro do trabalho é dobrado em relação a um funcionário ouvinte. E em questões de justiça e de lei, eu lembro uma história, talvez vocês conheçam, que aconteceu com um surdo em Londrina. O rapaz, realmente, ele não fez nada. Ele simplesmente entrou numa loja e ele estava com uma carteira no bolso. E nisso eles acharam que era uma arma. E a polícia, sem dó nem piedade, chegou e fazia perguntas, ele não respondia, falava com ele não respondia. Parece que houve até maus tratos com relação a esse surdo, levaram preso, né? Para depois de muito tempo ele não conseguia se comunicar, não conseguia chamar a família, ficou preso, pela falta de comunicação, até descobrir que ele não conseguiu explicar o que ele estava fazendo porque era surdo. Uma outra situação que eu me lembro também, nessa questão, eu não me contaram essa história, mas realmente foi um caso assim, bem sério, que quase levou à morte, né? Havia um grupo ali, não sei, de pessoas, tinha ouvintes, surdo, e um surdo passando ali do nada, né? E naquele momento deve ter acontecido alguma coisa e o surdo foi pego pela polícia, justamente o surdo. E a polícia falava e perguntava, já com a arma apontada, o surdo com aquela expressão de pavor, né? Não tinha o que falar, não sabia o que estava acontecendo, mas eu não fiz nada, e a polícia fazia perguntas, e rápido, com a arma na frente. O surdo não conseguia entender completamente nada, achou que tinha que tirar a roupa, fazer alguma coisa, era só para ele se virar para a parede, né? Mas o surdo não entendia o que estava sendo passado. Então, aí também foi espancado por não responder à justiça, e ficou toda aquela situação e não sabia, porque não tinha como se comunicar e não sabe o que aconteceu, nem o que tinha acontecido no local onde ele estava. Então, ele tentava se manifestar, olha, eu sou surdo, mas... E aí, então, é surdo, então largaram lá mesmo e saíram. Então, são situações difíceis que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, para que a gente possa pensar e debater sobre essas questões do surdo na sociedade. É isso que eu tinha para falar nessa noite e eu agradeço a todos. Muito obrigada. Gostaria de